Então, para quem não conhece o professor Alcides, ele é casado com a Esmeralda, tem 2 filhos, é o nosso professor do Ebenezer e também congrega na congregação de Boa Viagem, é isso? Tá tudo certo. Isso. Então, assim, é um prazer, que Deus abençoe o senhor. Fique tranquilo, a galera aqui é gente boa, tá? Vou fazer pergunta, mas fica sossegado. Se a gente não souber, a gente pergunta pro Elias. Mas que Deus abençoe o senhor, fique à vontade. Marino, pode fazer uma oração para a gente começar, por favor? Amém. Oramos. Bendito e amoroso Pai, santificado seja teu santo e maravilhoso nome. Nós agradecemos por mais um módulo que estamos iniciando. Que o Senhor, Deus amado, permita que o nosso irmão Alcides possa transmitir toda a sua palavra para nós, que todos nós, inclusive ele, possamos adquirir mais sabedoria, que possamos nos achegar ainda mais próximo da sua vontade, que a sua verdade venha a transformar nossas vidas e não só adquirir um pouquinho mais de conhecimento, mas que possamos colocar em prática o que tiver que ser experimentado por nós em nosso dia a dia. Louvado seja o teu santo e maravilhoso nome, que o Senhor permita que outros irmãos também entrem no grupo, participem dessa aula e que possamos crescer juntos. Que tudo isso seja para a honra e glória do seu santo e maravilhoso nome. E aí, por meio do Senhor Jesus, que está ao seu lado, que reina, que oramos felizes. Amém. 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 Ok. Tudo pronto? Podemos começar? Vai chegar mais alguém? Tem gente para chegar ainda? Eu vi alguém falar aí, acho que Ronaldo, né? Faltava o Ronaldo, mas já chegou o Ronaldo, falta o Silvio. Acho que é o Silvio, quem mais? Fernanda tá aí? Felipe, né? Felipe, a Carol. Tá bom. Mas gente, estamos começando agora na introdução, vai dar tempo de pegar todo o fio da meada, né? Falou aí que eu tenho 2 filhos. Época boa, na época que eu tinha 2 filhos. Agora tem 4. Ganhei mais 2. Entendeu? Mais 2? É um cachorro que tem quase 2 metros, um cachorrão grande, e um gato, que é filho, sabe? É filho. Tem que comprar comida, tem que passear, tem que cuidar. Então, a família aumentou. Bem, o curso, a doutrina do milênio, como nós podemos chamar, né? É um curso muito bom, porque ele trabalha toda essa parte da escatologia bíblica, né? Escatologia, vocês sabem, né? Vem da palavra grega escatos, últimas coisas, né? Os últimos acontecimentos. E essa semana, né? De segunda a sexta, não é isso? Segunda a sexta. Tá correto isso? Tá, né? Segunda a sexta. Vamos estar com esses estudos. Facilitou muito o fato de o curso também estar todo gravado, né? Então, eu vou estar presente com vocês nas segundas, quartas e sextas. E vocês vão ter as aulas gravadas para assistirem nas terças e nas quintas-feiras. São 16 lições desse curso. 16 lições. Eu vou estar apresentando aqui o roteiro. Esse curso ele é baseado num livreto pequeno do Roger Dixon. Esse livreto ele não chamava muita atenção por 2 motivos, né? Primeiro que isso não era um assunto tão assim chamativo e também porque era uma letrinha muito pequena, era um livreto antigo, uma publicação antiga. Ele tinha aquela letra naquele formato de máquina de escrever, sabe? Bem pequeno, então acho que pouca gente chegou a se interessar. Mas o assunto era muito relevante devido principalmente a toda essa confusão que tem acerca desses assuntos, né, que deixa às vezes a gente até confuso, né, relacionado com o que vai ou o que não vai acontecer na volta de Cristo. Então, nós achamos por bem fazer do livreto um curso. Entramos em contato com o autor, ele autorizou.
nós ampliamos as lições e gravamos videoaulas e também acrescentamos alguns tópicos que não tinha, né? Alguns tópicos que não tinha também nós acrescentamos, muito importantes. E o curso ficou completo, nós achamos, com 16 lições. E vocês usam o Classroom, correto? Vocês usam no curso de vocês? Usam, né? Pronto. Porque as atividades e os vídeos estão no Classroom. Eu vou passar para vocês e amanhã vocês já poderão assistir os vídeos e fazer os exercícios. Cada capítulo tem um exercício, certo? Então, as atividades do curso serão responder os exercícios. Essas serão as atividades do curso. Esse assunto é um assunto que tem muita, de certa forma, assim, muito erro, né? Muito erro. Até a primeira lição trata disso, né? O erro milenial, né? Que, por sinal, era o nome do livro, era esse, né? O erro milenial. Talvez até alguns de vocês, eu não sei se alguns de vocês chegaram a ver esse livro ou a ler, eu não sei. Talvez, né? Alguns chegaram a ver ou ler esse livro. Ainda deve ter dele por aí nas estantes ainda, talvez encontre ainda. Tem muita coisa errada nesse assunto, né? Eu não sei se algum de vocês assistiram um filme que foi muito badalado, um filme evangélico, chamado Deixados para Trás. Não sei se algum de vocês chegaram a assistir. Pronto, né? Então, esse filme, ele é baseado nessa divergência, né? Nessa interpretação que é muito popular entre os evangélicos, é impressionante. Ela tem ampla aceitação no meio evangélico, talvez até entre a igreja mesmo, a igreja de Cristo, entende? Tem pessoas, com certeza. Tem muita gente influenciada por essas ideias devido à sua popularidade, né? Então, é um assunto que requer muito ensino na igreja, porque a gente tem que pensar correto a respeito de Deus. Se você pensa errado sobre Deus, isso vai se reproduzir também na prática, nos acontecimentos, né? Na nossa vida, no dia a dia, isso vai se reproduzir. Porque quando você não entende Deus, você acaba esperando mais de Deus, né? A gente sabe disso. Então, eu vou apresentar aqui o roteiro dos assuntos que nós vamos ver, certo? Apesar que Luísa já apresentou, alguns você já deve ter visto, mas eu vou mostrar como é que nós vamos trabalhar eles, certo? Como é que nós vamos trabalhar eles, os tópicos, né? Os tópicos desse assunto. Então, o curso é basicamente isso. 16 lições. Nós vamos dividi-las em 3. Cada dia vai ser 3 lições, terminando na sexta com 4 lições. Os dias que eu não vou estar, que será terça e quinta, vocês vão assistir as videoaulas. Também, se quiser assistir a demais vídeos, eu recomendo, né? Eu recomendo, certo? E responder os exercícios, certo? Os exercícios. Responder os exercícios. A partir daí, você já receberá a sua nota, né, e sua devida aprovação. É isso aí, vai ser assim o nosso estudo, né? Então, a primeira lição é o erro milenial, né? Então, rapaz, olha, é uma confusão tão grande esse assunto. É tanta coisa absurda, sabe? Que é impressionante. Você fica realmente perplexo de ver como é que pessoas conseguem acreditar em coisas tão fora do contexto da Bíblia. Na verdade, ninguém se liga para o contexto, ninguém quer saber do contexto. É dito algo, pega-se o versículo e joga para aquilo, né? E é assim que todo mundo vai levando para frente, né? Então, nós vamos analisar bem isso para poder, primeiramente, olha, a primeira coisa deve ser feita a partir desse curso, certo? Esclarecer a igreja, certo? Carece de muito esclarecimento. Tem muita gente pensando errado e isso é ruim. Isso é ruim. A segunda lição e a terceira lição são as lições que nós vamos tratar hoje, certo? Essas 3 aqui, né? O erro milenial, Cristo está reinando agora, né? Então, essa lição defende que Cristo já reina, ele não vem reinar, né? Ele já reina. E a terceira lição vai falar sobre o reinado de Cristo na Terra.
reinado de Cristo na Terra. Então, essas 3 lições serão nossas lições dessa noite, certo? No Classroom que vocês vão acessar, essas 3 lições também têm as suas videoaulas e cada lição dessa vai ter o seu exercício. Amanhã, eu vou deixar com vocês essas 3 lições, né? Cristo e o trono de Davi, né? Porque na profecia do Antigo Testamento estava absolutamente claro e foi profetizado que Cristo reinaria no trono de Davi. Então, como é que essa profecia se cumpre? E a quinta lição talvez seja a lição chave do curso, né? Porque é exatamente o texto de onde é tirada toda essa doutrina, né? Apocalipse capítulo 20. Agora, o que chama a atenção é que podemos dizer que 70%, olha, 70% do que é dito sobre essa doutrina do pré-milenarismo não está presente em Apocalipse capítulo 20. Simplesmente são textos que são costurados e juntados e amarrados em Apocalipse capítulo 20. E se faz uma coxa de retalhos, onde fica tudo amarrado Apocalipse 20, como que está tudo relacionado com o milênio, com o que vai acontecer. Mas quando você vai ver o contexto dos textos, e é isso que nós vamos fazer nesse curso, aí começa a cair tudo, né? Como uma carta de baralho. Na quarta-feira, se o senhor permitir, nós vamos tratar de um assunto muito importante, certo? A questão de Israel, né? A questão de Israel. Nossa, mãe, eu às vezes estou vendo alguma postagem no Facebook, ou sei lá, rapaz, você fica impressionado, né? O amor, o carisma que se tem com Israel, entende? E muitos falam de Israel como se ainda fosse o povo de Deus, como se Deus ainda estivesse trabalhando no meio deles, protegendo as suas fronteiras com os mísseis, né? Protegendo dos ataques inimigos. Como que Deus ainda tem um plano para Israel. Então, na lição 7, nós vamos estudar esse assunto, né? Sobre a restauração de Israel. Isso também é importante e precisamos conhecer o contexto político de Israel a partir do momento que foi formado o Estado de Israel, em 1947. Todo esse conflito com os palestinos está ligado a esse assunto, né? A lição 8, na quarta-feira, vamos tratar sobre as chamadas 10 tribos perdidas, né? Porque quando fala-se da salvação de Israel, então é dito que essas 10 tribos serão restauradas, né? E Israel voltará a ser o grande reino que foi, né? Então a gente vai ver um pouco sobre essas chamadas 10 tribos perdidas. Bem, para vocês relembrarem bem, né? Eu acredito que a maioria lembra que a nação de Israel era formada por 12 tribos, e quando veio o cativeiro do Reino do Norte, de Israel, né? As 10 tribos foram embora, né? E aí ficaram Judá, né? Ficou Judá, Simeão praticamente se uniu a Judá, e os judeus retornaram. E essas 10 tribos ficaram, né? É dito que foram perdidas, né? A gente vai ver isso aí, né? E a questão do rei ter sido adiado, né? Que é a lição 9, são a lição 9 e 10, né? A gente poderia até ver as duas, pode até ser, né? Porque estão juntas, né? O reino adiado, a gente termina a nossa aula dessa quarta-feira. O adiamento do reino. O que quer dizer isso? Bem, todas as profecias indicavam que o reino seria estabelecido na vinda de Cristo em Israel, em Jerusalém. Então, aí é dito que devido à rejeição dos judeus, o reino não foi estabelecido. Adiado, né? E no seu lugar ficou a igreja. Então, é bem popular esse pensamento, né? Que vai tentar explicar o motivo de todas as profecias indicarem um momento, e esse momento não ter acontecido, como eles dizem, e aí vai acontecer ainda, né? Então, quando Cristo voltar, aí sim, aí o reino será completamente estabelecido, o reinado de 1000 anos. Isso é o que é dito, né? O que é dito. Na quinta-feira, né? Na quinta-feira nós vamos ter esses 3 temas, né? As 2 ressurreições, né? 2 ressurreições, e isso está presente, fala da primeira ressurreição, isso é falado em Apocalipse capítulo 20, né? Os últimos dias, esse termo últimos dias, né? Que significa, e também sobre a grande tribulação, né?
A grande tribulação é aquele texto de Mateus, capítulo 24, né, que nós já conhecemos, né? As profecias que Jesus fez. E também está presente no Evangelho de Marcos, né? Evangelho de Marcos. E também no Evangelho de Lucas. Lucas, capítulo 21. E Marcos, se eu não me engano, estou bem lembrado, acho que capítulo 13, 14, por aí. E terminamos o curso, então, se Deus quiser, nesta sexta-feira, com esses 3 temas, né? Sobre o arrebatamento secreto, que é exatamente o que acontece no filme, né, que nós falamos, né? O arrebatamento secreto também é muito popular, né? Que as pessoas vão desaparecer, né? E o mundo, né? Tinha até um hino, né? Tinha até um hino que a gente chegou a cantar no início, porque a gente não entendia nada, né? A gente chegou a cantar no início. Um hino do Inário que fala sobre aviões sem seus pilotos, voam para a destruição. Jesus, o rei está voltando, né? Um hino, né? Um hino bem. Não sei se vocês já chegaram a ouvir esse hino. O anticristo, né? A vinda do anticristo é outra questão também. Isso faz parte da doutrina do milênio. Nossa, demais, né? É muito falado essa questão da vinda do anticristo e que ele virá, vai ser um reinado de terror, né? Primeiramente, ele vai aparecer como uma pessoa boa, muito popular, mas depois ele vai massacrar, perseguir cristãos e tudo mais, né? Então, vamos examinar bem essa doutrina, ver o que a Bíblia diz sobre isso, né? E vamos terminar com tristes conclusões, né? Bem, é triste porque, veja bem, não é só questão de pensar errado, né? É questão que acaba destronando Cristo, isso é que é o mais triste, né? Acaba tirando Cristo do trono, né? Cristo reina e a pessoa vai dizer, não, ele não reina ainda, né? Ele não reina ainda. Então, isso é um pouco lamentável, porque você está deturpando o reinado de Cristo. A gente acha triste isso. Então, esse é o conteúdo do curso que nós vamos estar tratando nessa semana, certo? Eu fui avisado desse curso uma semana antes, mais ou menos, né? Então, eu não tenho slides desse curso, certo? Nós não produzimos slides. O que foi pensado foi nas apostilas e videoaulas, né? Para o curso EAD, né? Então, o que eu vou fazer com vocês é estar apresentando partes da apostila, não vou ler a apostila toda, né? A gente vai só ver algumas partes e comentando, né? E principalmente ir para os textos, né? A gente vai ter muitas passagens bíblicas para examinar, né? E a segurança vai estar aqui, né? Nos textos bíblicos e saber abrir os textos corretos dentro do contexto, entender exatamente o que é que eles estão dizendo para poder saber, digamos assim, refutar, né? Esse falso ensinamento. Então, esse é o nosso conteúdo. E deixa eu voltar aqui para terminar o compartilhamento dos slides. E caso tenham alguma pergunta ou dúvida, vocês podem me chamar, entendeu? Não tem problema, pode me chamar. Ou se quiser que eu responda depois, deixa escrito no chat, certo? Vou abrir aqui a nossa primeira lição. Ô, Alcides. Oi? Só para quebrar um pouquinho, acharam-se 10 tribos, então? Sim. Não estão tão perdidos quanto se pensa, é verdade. Tá bom, obrigado. Não estão tão perdidos quanto se pensa, não. É verdade. As tribos perdidas. Então, se não achou, você ia ter que achar de algum jeito, né? No final do curso, vocês iam ter que achar essas tribos de algum lugar. Ia ter que encontrar um judeu de cada tribo para poder a gente fechar a matéria, né? Mas é brincadeira, já foram encontrados. Professor, só avisando o pessoal. Pessoal, vocês estão olhando na tela e estão olhando um caboclo, um tal de José Francisco. É eu. É o nosso irmão em Cristo, ele é lá da igreja de Sumaré, tá bom? Então, hoje ele está como ouvinte, aí eu fiz o convite para ele, é o nosso irmão em Cristo. José, seja bem-vindo, esses são nossos irmãos, tá? Deus abençoe você. Obrigado. Amém. Amém. Onde é? É Sumaré, é? Sumaré, É perto de Campinas, né? Isso. Certinho. Legal, tudo bem.
Seja bem-vindo. Então, é isso aí, né, gente? Vamos lá, né? Vamos tratar dos nossos assuntos. Deixa eu abrir aqui, voltar aqui para a tela, né? E me chame a qualquer momento, certo? Me chame a qualquer momento. Então, o erro milenial, né? É uma doutrina muito popular, certo? Muito popular. Então, basicamente, ela diz que Cristo vai voltar. Isso aí é verdade, né? Isso não é um erro. Ele vai voltar, com certeza, né? Mas o problema é que dizem que ele vai voltar para fazer algumas coisas, né? Que ele vai estabelecer o seu reino, que ele vai estabelecer o seu reino de 1000 anos, que ele vai salvar, todas as promessas para Israel vão ser cumpridas, ele vai se assentar no templo, no trono de Davi, em Jerusalém, né? Será um reinado de paz, né? E vai ter o arrebatamento, né? O arrebatamento secreto dos santos, e vai ter uma grande tribulação. Essa tribulação, às vezes, é colocada antes do milênio, às vezes é colocada depois do milênio, ou seja, existe uma variação aí nessa doutrina toda, né? Mas o ponto-chave é dizer que Cristo não reina e ainda vem reinar. Então, nós aqui vamos apresentar a refutação dizendo o seguinte: não, Cristo não vem reinar, ele já reina. Ele não vem estabelecer o seu reino. O seu reino já foi estabelecido, né? E o reinado de 1000 anos não é o reinado literal. E a salvação de Israel foi feita. Mas como é que você responde essas coisas assim, só falando, né? Então, a gente tem que saber onde é que se encontram os textos para garantir essas afirmações, né? Porque eles têm uma grande quantidade de textos, mas são textos todos desconectados, né? Então, o que nós vamos fazer vai ser conectar os circuitos nos textos corretos. Então, a primeira lição vai exatamente isso, apresentar o erro. Tem coisa errada aí, né? Tem coisa errada aí sobre a volta de Cristo, né? Ele diz aqui, olha, a palavra pré-milenialismo pode ser para você apenas um termo incompreensível, comprido, né? Mas, na verdade, quer dizer isso, né? O seu radical milênio vem de duas palavras latinas, que significa mil, que é 1000, e ênio quer dizer anos, ou seja, 1000 anos, né? E pré quer dizer antes, né? Então, pré-milenialismo quer dizer o que vai acontecer antes do milênio, né? Mas aí envolve também o que vai acontecer durante o milênio e o que vai acontecer segundo o milênio, de acordo com essa interpretação que nós vamos refutar, certo? Então, esse curso é uma refutação a essa falsa doutrina de coisas que vão acontecer no milênio, segundo eles, mas que a Bíblia diz o contrário. A Bíblia diz o contrário. Então, essa doutrina é o quê? É a crença de que, olha aqui, ó, é a crença de que a segunda vinda de Cristo irá preceder um reinado literal de 1000 anos nessa terra. Ou seja, eles interpretam Apocalipse capítulo 20 literal, mas só a parte dos anos. Veja que interessante, né? O texto é todo figurativo. O anjo vem, pega Satanás com a corrente, chave, prende. Isso é figurativo, ninguém discute. Mas quando chega nos 1000 anos, aí passa a ser literal, né? Então, o que é o milênio? Então, significa 1000 anos, né? Então, tudo isso está baseado nessa passagem que você precisa ler bem, a gente vai ler bem, a gente vai trabalhar ela, né? De Apocalipse, capítulo 20, né? E, olha, explicar é até um pouco complicado, porque Apocalipse 20 está dentro do contexto de Apocalipse, né? Mas aqui a gente não está tratando de Apocalipse, a gente está tratando de outra coisa, né? Mas aí, olha, não é tão fácil assim você explicar um texto que aponta para um lado e tentar dizer que ele não está apontando para a direção que vocês estão querendo colocar, né? Bom, como vocês já vêm de uma bagagem grande aí de estudos, creio que a maioria aqui já deve ter estudado Apocalipse, então isso facilita bastante, certo? Ter feito o curso de Apocalipse
ajuda bastante nesse curso aqui, né? Eu posso dizer a vocês 3 disciplinas que estão relacionadas nesse estudo, certo? Espero que vocês já tenham feito, mas se não fizeram, depois desse curso, recomendo, né? Mas Apocalipse, o curso de Apocalipse, vai dar muita luz a essas coisas aqui. E também o curso do livro de Daniel e Ezequiel, que eu creio que vocês fizeram recentemente, me parece que sim, né, esses cursos. Então, já ajuda muito, ajuda bastante, né, nesse entendimento aqui. Então, ele está dizendo aqui, olha, os que apoiam essa crença diferem grandemente quanto aos vários acontecimentos que terão lugar quando Cristo vier. Ou seja, os evangélicos, na sua maioria, que apoiam essa interpretação, eles diferem em alguns pontos, entendeu? Existe divergência de acordo com a denominação em alguns pontos. Mas, no geral, todos concordam no reinado de 1000 anos aqui na Terra. Isso é um fato, né? Isso é um fato. Agora, deixa eu mostrar a vocês aqui uma parte da sala de aula que vai ser liberada para vocês, só para a gente ver de onde veio esse pensamento, né? De onde foi que veio essa ideia de Cristo reinar 1000 anos aqui na Terra? De onde foi que veio isso? Olha, podemos dizer que tem 2 respostas para isso, certo? Tem uma resposta mais antiga e tem uma resposta mais recente. Então, eu vou tratar primeiro da mais recente e depois nós vamos ver a mais antiga, certo? E para ver a mais antiga, a gente vai para alguns textos, né? A mais recente, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês uma página aqui. Deixa eu ver aqui. Peraí. Pronto. Tá aparecendo aí a sala do Classroom? Do curso? Não, para mim não. Não, né? Tudo bem. Não. Eu já saquei qual é a questão aqui. Deixa eu ajeitar, peraí. Pronto, olha aí. É isso aí? Isso. É isso aí. Ok. Pronto. Aqui é a nossa sala do curso, certo? Então, vocês vão ter acesso a essa sala. E aqui tem a introdução e tem os tópicos, tá vendo? Olha, o 1, né? O 2, o 3, certo? 4, né? O curso está todo aqui, certo? Cada tópico desse tem a apostila, as videoaulas e o exercício, né? Para responder, certo? Na parte de introdução, nós temos aqui, olha, a origem, né? A origem, deixa eu ver se aumenta aqui, peraí. Pronto, ficou maior aqui. Exatamente. A origem dessa doutrina mais recente, digamos, né? Olha, doutrina bem radical. Então, aqui a pergunta é a origem dessa doutrina do dispensacionalismo. Essa é a palavra. Então, 2 palavras que você tem que saber para onde vai, né? Pré-milenialismo e dispensacionalismo. Então, ele vai dizer aqui, olha, o que é o dispensacionalismo? É uma doutrina, essa doutrina do milênio, certo? Essa doutrina do pré-milenialismo e o que vai acontecer nos últimos momentos, quando Cristo voltar, é chamado de dispensacionalismo. Então, ele vai dizer, olha, é uma doutrina bem radical do que vai acontecer com o povo de Deus na vinda de Cristo e que foi criada diretamente por um teólogo. Então, esse filho tem um pai, né? Esse filho não é um filho órfão, certo? Ele tem um pai. Tem um pai e tem um tio, certo? Tem um pai e tem um tio. O pai gerou e o tio botou no mundo. Botou no mundo, certo? Vamos falar primeiro do pai. O pai é esse indivíduo aqui, olha. John Nelson Darby. Tá vendo? Esse é o pai dessa doutrina. John Nelson Darby. Viveu na faixa de 1800 a 1882, né? Praticamente no mesmo período do Charles Darwin, né? Da doutrina da doutrina, não. Da teoria da evolução, né? O mesmo período dele. Não sei se se conheceram. Né? Então,
essa linha de interpretação foi criada por ele, foi ele que apresentou essa versão, certo? Mas quem difundiu isso de maneira, né, de maneira realmente para todos os lados, podemos dizer, foi o nosso caríssimo Scofield, né? Scofield. Por quê? Ele de 1843 a 1921, porque ele publicou uma Bíblia muito, né, que ainda é popular hoje, certo? Ela é uma Bíblia de comentários que apresenta cabalmente essa linha de interpretação. Então, a Bíblia de Scofield, com essa linha, se popularizou e ganhou ampla aceitação no protestantismo, né, em todo o avanço que o protestantismo estava tendo na época, né? E ainda hoje é bastante popular. Bastante popular. Ela é completamente popular, né? É totalmente popular, né? Então, eu gravei aqui um áudio onde eu comento mais ou menos esse surgimento, né? Então, essa é a explicação mais recente para essa doutrina do milênio, né? A partir dessa Bíblia comentada de Scofield, isso se popularizou, e aí muitos teólogos foram traçar o plano, fizeram aquele diagrama, tem aquele desenho, né, de tribulação, 7 anos de tribulação, e tem aquela coisa toda. Você talvez já viu isso em algum vídeo do YouTube, né? E olha, não tente assistir aqueles vídeos, que é muita confusão. Aquilo dá um nó na cabeça. É muita confusão. Muita confusão. Então, agora, e a origem mais antiga? Olha, a origem mais antiga vem de Israel, né? Vem do judaísmo. Né? A origem mais antiga vem do próprio judaísmo. Porque o judaísmo, na época de Cristo e atual, segue exatamente essa linha de que o Messias virá e reinará em Israel, em Jerusalém. E Israel, o reino de Israel se abrangerá para todos os povos em toda a terra. E Israel voltará a ter a glória de Deus para todas as nações, como teve na época de Davi e Salomão. Então, o judaísmo corrente, ortodoxo, conservador, acredita nisso. E aqueles judeus que estão orando no Muro das Lamentações, lá em Israel, em Jerusalém, que é o que sobrou do templo, muitas das orações ali são para a chegada do Messias e a restauração do templo. Agora, e o judaísmo na época de Cristo? Então, antes disso, deixa eu fazer uma pergunta a vocês aqui. Caríssimos, o intervalo vai ser que horas? Para eu não ficar cansando vocês. Começamos 7h30, né? Mais ou menos 8h15. Me digam aí, acho que umas 15 para 9, tá bom? 15 para 9. Tá bom. Qual é o horário vocês costumam ter? Eu não quero inventar, não quero quebrar a tradução. Eu não quero quebrar a tradução. Tá bom, 15 para 9. Mas qualquer horário que vocês preferirem, que é de acordo com vocês, para mim tá bom também. Eu tô aqui, tranquilo. Para mim também tá bom. Mas qual é o horário que vocês fazem? Qual é o horário que vocês geralmente fazem? Geralmente nesse horário mesmo. 15 para as 9, esse é o horário. Então, de 15 para as 9 até as 9h05, certo? A gente dá um intervalo para tomar um café, né? Tomar um chá, comer um biscoito, comer um bolo. É isso aí. Tá bom, né? Ok. Então, gente, falando da nossa... Estamos na introdução, né? Estamos na introdução. Vamos lembrar aqui algumas passagens do Novo Testamento que vai mostrar toda a raiz de onde vem esse problema. Isso vem de longe, vem de longo tempo, né? Vamos dizer que Scofield foi o produtor de marketing, né? Ele pegou toda essa corrente antiga do judaísmo e ele adaptou para o meio cristão, e isso hoje é largamente aceito entre os evangélicos. Então, o que nós estamos dizendo aí é que, muito cuidado, está tudo errado nessas coisas de arrebatamento secreto, reino de 1000 anos, Cristo vem para reinar, entendeu? Tem muita coisa errada aí, e o importante nesse curso, veja bem, é você saber as passagens corretas para cada assunto desse, certo? Isso é importante.
Mas vamos lá. Quando você abre Mateus capítulo 2, Mateus, deixa eu abrir aqui, certo? Mateus capítulo 2, versículo 16. Mateus capítulo 2, versículo 16. Nós temos um texto que vai mostrar a matança de crianças feita por Herodes. Uma atitude cruel, né, sanguinária. Mas por que ele fez isso? Por que Herodes mandou matar as crianças? Porque ele estava sabendo que o rei, o Messias, havia nascido. Ele ficou sabendo disso. E lembra que ele pediu os magos lá, né? Diga lá, vê lá onde é que está, né? Que para eu ir adorar, lembra, né? Tem aqui o texto, né? O texto fala isso, né? Temos aqui no versículo 13, né? Tendo eles partido, eis que apareceu um anjo a José com sonho e disse: se prepare, toma o menino e sua mãe, foge para o Egito e permanece até lá, até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. E no versículo 16 diz: tendo-se iludido pelos magos, porque os magos não voltaram para dizer a Herodes onde estava o garoto, foram embora. Quando ele descobriu, foi enganado. Ele ficou enfurecido, enfureceu-se grandemente, e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores de 2 anos para baixo, para não ficar rastro de dúvida. Ele pensou, né? Vai que eu erro aí na data, de 2 anos para baixo, né? Mata, né? E aí, é citada aqui uma profecia de Jeremias, né? Que falou do grande pranto das mulheres nessa terrível carnificina feita por Herodes. Ok. O que é que isso tem a ver com o nosso assunto milênio? Pergunta aí para vocês. Uma pergunta. O que é que isso tem a ver com a questão do reino milenial? O que é que vocês acham? Pode ou falar ou escrever. O Walter vai falar. Ok, Walter? Cida, o Marino acertou. Eu já fui bastante pentecostal, mas essa passagem não me lembro, não. De defender essa parte aí. Ok. Mais alguém? Alguém já viu a relação desse texto? Quem quiser comentar, falar. A questão é o seguinte: o que levou Herodes a uma atitude tão extrema, né? Veja bem, vamos pensar bem. Eles estavam informados. Herodes não era judeu, mas era um aparentado, né? Você sabe, né? Ele era idumeu, né? Ele era da Idumeia. Edom, né? O pessoal de Edom aparentado com Israel. Então ele não era judeu, mas tinha lá uma certa parentela, né? Ele conhecia, ele sabia um pouco do Antigo Testamento. Então, a profecia dizia que o Messias seria o rei de Israel, né? Ele iria estabelecer o seu reino, iria reinar. Não é isso? Por exemplo, se você lembrar bem, uma das principais profecias do reino de Cristo se encontra no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 44, quando o Nabucodonosor teve aquele sonho da estátua, né? E aí, cabeça de ouro, né? O peito de prata, o quadril de bronze, pés de ferro, né? E aí eram 4 reinos, né? Eram 4 reinos. Vem uma pedra, cai nos pés da estátua e a estátua vira pó. E a pedra vira uma grande montanha. Moisés vai interpretar e ele vai dizer que a pedra é o reino. E que nos dias desses reis, aí que reis? Onde foi que a pedra caiu? A pedra bateu na cabeça? Não. Então não era no império do reino Nabucodonosor.
A pedra bateu no peito? Não. Então não era na época do Império Persa. Não bateu no quadril, não era do Império Grego. Cai nos pés. Qual é o quarto reino? Nós sabemos, e qualquer estudante de história vai saber, que é o Império Romano. Então, é na época do Império Romano que o reino seria estabelecido. Porque ele diz, nos dias desses reis, suscitarei o reino que não será jamais destruído. Então, de repente, Herodes, muito vida boa, muito bem mantido pelo governo romano, fica sabendo que o rei nasceu. O que isso quer dizer na prática? Ele vai reinar, ele vai ser rei poderoso, então ele vai destronar Roma, né? Ele vai destruir Roma. Israel vai ser o grande reino. E aí, o que é que vai acontecer com Herodes? O que é que vai acontecer com Herodes? Vai perder o reinado. Vai perder o reinado. Vai perder o emprego, né? Vai ficar desempregado. Entendeu? Então, você imagina o desespero desse homem. Ele tem um cargo importante, cheio de regalias, certo? Mantido pelo governo romano, mas agora está ameaçado. Agora está ameaçado. Porque o rei nasceu. Nasceu, menino. Então, uma vez que ele não conseguia identificar onde estava, como é que era, então ele toma essa atitude desesperada, né? De exterminar para quê? Para garantir o seu reino. Mas preste atenção. Ele, juntamente com todo o corpo judaico, eles entendem que o reino seria literal ou que o reino seria espiritual, como nós sabemos e concebemos. Qual seria o entendimento deles, então? Baseado na atitude de Herodes? Literal, né? Literal. O entendimento era que seria literal. Porque senão Herodes não teria feito nada. Se Herodes soubesse que Cristo ia ser rei e Roma ia continuar governando, ele não teria nem se preocupado com isso. Não teria nem se preocupado. Não, mas é literal. O rei vai reinar. E aí, o que vai ser de mim e minha família? Então, ele procurou garantir o dele. Entende? Então, notem que Israel tinha esse entendimento, certo? Interpretava literalmente o reino. Mas, veja bem, não para por aí. Vamos lembrar de outra passagem. Mateus capítulo 20. Em Mateus capítulo 20, nós temos um pedido. Um pedido muito especial. Capítulo 20, versículo 20. O pedido da mãe de Tiago e João. Né? Ela vai pedir para que os seus filhos fiquem ao lado da cruz de Cristo, um do lado direito, outro do lado esquerdo, não foi isso? O pedido dela? Que os filhos ficassem ao lado da cruz. Foi, não. De forma nenhuma. Não está pensando nisso, não. Que cruz? Isso não faz parte do plano, certo? Jesus está indo para Jerusalém para quê? Para reinar. Ele vai ser rei, entendeu? Então, o pensamento aí é reino literal, certo? O pensamento dela é esse. Permita, Senhor, que meus filhos aí se sentam um à tua direita e outro à tua esquerda, né? Então, ela está garantindo aí um bom posto aí para os seus filhos. Isso não pegou muito bem, os apóstolos ficaram muito chateados, né? Jesus vai tratar disso depois, mas veja qual é o pensamento, certo? E veja bem, existe toda uma expectativa para a chegada de Cristo em Jerusalém. Toda expectativa, certo? E Jesus vai dizer para ela, né? Você não sabe o que está pedindo. E realmente não sabia mesmo. Não sabia mesmo. Jesus diz, vocês vão poder beber do cálice que eu vou beber? Foi o que eles responderam? Não, Senhor, esse cálice vai ser muito amargo. Não, podemos. E Jesus diz, sim, vocês vão beber. Só que eu acho que eles estavam pensando naquele caso, quais casos que eles estavam pensando? O banquete lá, entendeu? O banquete, Cristo reinando, poderoso, entendeu? E todo lá na mesa, glória, aleluia, entendeu? Né? Estavam pensando nisso. Não era esse caso. O caso que eles iriam beber era o caso do sofrimento. E, de fato, nós sabemos, eles beberam. Né? Mas note que o pensamento até entre os apóstolos, até entre eles, é esse, certo? E isso fica mais claro ainda quando, na crucificação, eles se desesperam. Eles fogem, né? Desesperados, entende? Isso não fazia parte do plano. Isso não fazia parte do plano. Então, tem todo aquele desespero. Existe uma tradição antiga,
é uma suposição que diz que Judas foi motivado também por esses pensamentos ao trair Jesus. Mas isso é só suposição, nós não sabemos, a Bíblia não relata nada, apenas relata que ele traiu, né? E que isso foi um grande erro, mas é possível, mas esse não é a questão. Mas vamos lá. Você agora vai para Lucas, capítulo 24, e você vai encontrar ali os chamados discípulos de Emaús, né? E Jesus vai se encontrar com eles. Você tem ali o perfeito reflexo da decepção e frustração de todo o povo de Israel, de todos os discípulos, né? Em relação ao que tinha acontecido. Uma frustração e decepção. Jesus pergunta, por que vocês vêm discutindo o que houve? Mas você não sabe, você é o único que não sabe os acontecimentos. Jesus, varão aprovado por todos o que aconteceu, poderoso de obras e palavras, morreu, foi crucificado e já é terceiro dia. E aí eles dizem, a gente esperava que era ele. A gente pensava que era ele que ia fazer a redenção de Israel. Mas já é o terceiro dia que isso aconteceu. Entende? Que decepção, né? E aí Jesus vai abrir a palavra para eles, né? Vai dizer, rapaz, vocês não entenderam nada, né? Vocês não entenderam nada. Era necessário que se cumprisse a Escritura. Que o Cristo havia de padecer. E pistas foram dadas, viu? Você lembra lá quando Jesus passou, João Batista disse uma frase, que se tivesse pensado um pouquinho, ia, né? João Batista disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, ali, João Batista foi movido pelo Espírito, falou uma grande verdade. Né? Se tivesse pensado bem, peraí, Cordeiro. Vamos pensar aqui, peraí, Cordeiro. O Cordeiro é levado para o templo, para quê? Para que o pessoal crie lá Cordeiro no templo, tem uma criação de Cordeiro no templo? Não é para ser, né? Sacrificado. Então, está dizendo que Jesus vai ser sacrificado. Agora, preste atenção, até o próprio João Batista também foi influenciado por isso. Lembra aquele momento que ele ficou meio, né? Lembra que João Batista duvidou um pouco? Ele mandou perguntar, porque as coisas não estavam aparecendo como eram para ser. Ele preso, Jesus pregando paz e amor. Não parecia estar caminhando como se esperava, né? Então, ele manda perguntar, né? É você mesmo, né? Que a vida viu, temos que esperar outro, né? Mas aí Jesus dá uma boa resposta e sabemos acreditamos com certeza que depois João Batista veio a entender realmente a natureza do reino, né? E depois ele morre, né? Então, quando Jesus se encontra com o discípulo de Emaús, ele vai dizer, tem que voltar para Jerusalém, mano. Tudo vai acontecer conforme as profecias. Não foi cancelado nada. Acha que acabou? Pois agora que vai começar. Então, essa questão do reino literal, embora seja muito popular hoje, e foi amplamente difundida nessa época de 1840, por esses cofres, com essa Bíblia muito popular, e tem filmes e tudo mais, mas isso já tinha uma corrente muito antiga dentro os judeus, né? E ainda tem, né? Eles ainda oram para que o Messias venha e que Israel, né, triunfe entre todas as nações. Até muitos chegaram a pensar que até para muitos evangélicos, o estabelecimento do Estado de Israel, em 1948, cumpre as profecias. Imagina, rapaz. O que é que tem a ver uma coisa com a outra, meu Deus? Mas para eles, está cumprindo as profecias. É o cumprimento das profecias. Houve muita glória a Israel quando isso aconteceu. Então, a gente entendendo bem de onde começa tudo isso, né, fica melhor para a gente poder começar a desconstruir os erros que foram montados, né? E a gente vai iniciar, então, nessa primeira lição. Deixa eu voltar aqui para compartilhar a tela novamente. Deixa eu ver aqui. Pronto, aqui. Pronto, nessa primeira lição, é tratar aqui quais são os pontos mais importantes dessa doutrina do milênio, certo? O que é dito? Veja bem, vamos lá. Cristo não está reinando agora
mas reinará durante o período de 1000 anos ou milênio. Né? Mas esse reino será literal, exatamente como se acreditava antes. E essa duração será de 1000 anos literais, baseado em quê? Baseado em Apocalipse, capítulo 20. Cristo não está reinando agora no trono de Davi, mas reinará sobre o seu trono literal em Jerusalém, na Palestina, em Israel, durante o milênio. Então, por isso que a gente vê tanta glória, aleluia, de muitos evangélicos em relação a Israel. Porque acreditam que a volta de Cristo, a salvação, está ligada com Israel. E o templo? O que se acredita sobre o templo? O templo judeu será reconstruído em Jerusalém para cumprir as profecias do Velho Testamento relativas à sua reconstrução. Olha, gente, é uma ignorância completa de contexto. Ninguém sabe o que é contexto. Porque quando você vê as profecias da reconstrução do templo, estão presentes nos livros de Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Está tudo ligado com o cativeiro. No cativeiro, o templo foi destruído. Então, as profecias estão falando da reconstrução do templo na volta do cativeiro. Mas se entende isso? Zero. É falado que vai ser novamente reconstruído. Israel, descendentes carnais de Abraão através de Jacó, será convertida e voltará à terra da Palestina. Por isso que, quando foi formado o Estado de Israel, já se acharam que já era uma parte da profecia, dessa profecia que estava se cumprindo. Bem, profecia deles, né? Não, bíblica, ela é com outro sentido. Professor. Oi? Marino. Só um comentário aí em relação ao ponto 5. Eu vejo como essa interpretação ela é tão descabida, né, que acho que eu penso que para a vergonha de Israel, Deus permitiu até a construção da mesquita em cima, né, do templo, praticamente, né? Verdade. Então, assim, para mostrar que aquilo ali é puro material que não serve para nada, né? Verdade, verdade. É duro de engolir aquilo ali para eles, certo? Eu creio que esse é o ponto, né? A mesquita muçulmana é exatamente no lugar do templo. É fogo, hein? É fogo. Exatamente. Ali é um estorvo realmente, né? E, poxa vida, o que esse povo já teve de sinais para entender tudo é parado. Né? Então, as 10 tribos, né? As 10 tribos perdidas serão reencontradas, né? E aí será feito o reinado de Israel. E aí tem essa explicação aqui, né? Que Cristo, na verdade, ele ia estabelecer o seu reino. Ou seja, os judeus achavam que o reino ia ser literal, e seria. Cristo iria estabelecer o seu reino literal. E isso é o que eles pensam, eles dizem. Mas quando veio à Terra, pela primeira vez, o que aconteceu? Os judeus disseram, não, nem você é o Messias, e nem nós vamos querer reino nenhum aqui, vá-se embora. Os judeus rejeitaram, né? Então, Deus disse, e agora? E agora? Todas as profecias, estabeleceu o reino, Israel não quis. Então, Deus, foi o que Deus fez? Adiou. Deus adiou o reino até uma data posterior. E no lugar, imagina, né? Mas e ele faz o quê? Vou colocar a igreja. Pronto, ótimo, pronto, a igreja. Então, a igreja é vista como uma entidade temporária até o estabelecimento do reino. Então, na verdade, existem duas bases de salvação, né? A pela igreja e a que vai ser pelo reino milenial. Quem não ficar na igreja, mas passar pela tribulação, vai poder fazer parte, se converter, do reino milenial. Os mortos justos serão ressuscitados no início do milênio e os perversos no final. E aí, por isso que eles defendem duas ressurreições. Primeiramente, a ressurreição dos justos, e vão viver o milênio, e depois de terminado o reino de Cristo, aí, libertação de Satanás, e aí a ressurreição dos injustos. Então, deve ser eles que, segundo ele diz, vão fazer aquele exército, e aí vem a batalha, né?
a batalha do Armagedon. Podia até ser um tema aqui nosso, né? Batalha do Armagedon, mas isso é explorado lá no curso de Apocalipse. Mas a gente pode falar aqui também sobre essa batalha do Armagedon, que tem a ver também com essa questão do milênio. Outra coisa que é dito é que não estamos na última dispensação, últimos dias nessa terra. Não estamos. O reinado de 1000 anos é que vai constituir os últimos dias e finalizará os acontecimentos aqui na terra. Bem, esses é basicamente, né, os conceitos que eles defendem. Então, o que nós vamos fazer aqui é examinar, né, exatamente esse... Então, cada capítulo que nós vamos ter... Eu não vou ler tudo aqui, certo? Deixa eu desconectar aqui, eu não vou ler tudo. Esse material é para a leitura de vocês. Ah, eu esqueci de avisar, desculpa, né? Além de assistir os vídeos para responder os exercícios, é muito importante também fazer a leitura, certo? Desse material em PDF, para poder, porque as perguntas são tiradas basicamente do material da leitura, né? Não é nem tanto dos vídeos, certo? Mas os vídeos vai dar o reforço, digamos assim, né? Então, veja bem, basicamente são esses os pontos que são apresentados por eles, né? Basicamente é essa a linha, e cada capítulo que nós vamos ter, nós vamos tratar de assunto por assunto, né? Porque senão fica confuso também. A gente tem que começar pelos assuntos mais centrais e abordando cada tópico dentro dos seus textos respectivos e também de acordo com o seu contexto, né? Com o seu contexto. Vamos então para a segunda lição. Deixa eu ver se vai dar certo aqui. Está aparecendo aí, tá? Lição 2. Sim. Está sendo, professor. Está Ok. aparecendo. Cristo está reinando. Isso, exatamente. Então, Cristo está reinando. Então, muitos pré-milenialistas defendem hoje a ideia de que Cristo não está reinando, agora sobre o reino, né? Afirma-se que as profecias do Velho Testamento relativas ao reinado de Cristo não foram cumpridas quando ele subiu ao Pai. Tais profecias serão cumpridas quando ele vier para estabelecer o seu reino. Bem, primeiramente, o Novo Testamento fala apenas de um reino, que é chamado Reino de Deus, né? Nós temos aqui os textos. O mais conhecido, podemos citar João 3,5, quando Jesus diz que quem não nascer da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus. E temos texto de Lucas, capítulo 8, 2, 10, Marcos, capítulo 1, versículo 14, capítulo 4, versículo 30. Jesus também se referiu a ele como meu reino, né? João 18, 36. E Paulo refere-se a ele como o reino do Filho do seu amor. Em Coríntios, eu acho que aqui é 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 13. Ou é Colossenses, capítulo 1, versículo 13. Bem, a gente entende bem a questão do reino de Cristo, principalmente na profecia de Davi, dos Salmos, que vai ser interpretada por ninguém menos do que Pedro, né? Então, veja o que ele vai dizer aqui. Cristo está reinando sobre o seu reino com todo o poder real atualmente. Toda a autoridade expressa na Bíblia quanto à sua realeza acha-se em vigor hoje, e as Escrituras falam claramente sobre isso. Os profetas previram que alguém reinaria sobre o reino espiritual de Davi e se assentaria sobre o seu trono espiritual. Essas profecias foram cumpridas quando Cristo subiu à destra de Deus. Duas profecias do Velho Testamento a serem consideradas são Salmo 110, versículo 1, e Daniel, capítulo 7, 13 e 14. O Salmo vai dizer o seguinte, repare aqui. Disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Pedro cita essa passagem no segundo capítulo de Atos,
em referência à ascensão de Cristo, à direita de Deus. Então, Pedro vai dizer para aqueles judeus que Jesus cumpriu essa profecia. Então, nesse momento, preste bem atenção ao detalhe. Quando Pedro vai dar aquela primeira pregação para aqueles judeus sabem, eles sabem dessas profecias, e eles sabem que para ser o Messias, ele tem que cumprir as profecias relacionadas ao reinado de Davi. Então, perceba que quando você vê a pregação de Pedro, ele vai explicar esse ponto para eles. Olha, a gente abre aqui, por exemplo, Atos, vamos ver aqui Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, a partir do versículo... vou ver aqui. Então, veja bem. Na pregação, Pedro tinha duas questões antagônicas e convergentes, certo? Primeiramente, deixa eu desligar aqui a tela. Pedro tinha duas questões que ele tinha que explicar bem. Primeiro, o reinado de Cristo, relacionado com a profecia de Davi. Mas tem outro ponto aqui que não está batendo com esse, que é o quê? Morreu e foi crucificado. Então, como é que você vai dizer para judeus que entendem bem a concepção de reino no sentido literal, que aquele homem que foi crucificado e morto é o Messias? Só tem um jeito, apresentando a ressurreição, da qual eles eram testemunhas, né? Mas não é só isso. Ele vai para a Escritura, ele vai para o texto, E aí ele vai dizer aqui, ele vai citar Davi. Repare aqui no versículo, a partir do versículo 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o mataste crucificando por mãos iníquos. Agora veja o versículo 24, a ressurreição. Ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Porque a respeito dele diz Davi. Então agora ele vai citar Davi. Aquela passagem, lembra? Diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou meu coração e a minha língua exultou. Além disso, também a minha própria carne repousará em segurança. Porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Então, Pedro acabou de citar a profecia messiânica do reino de Cristo relacionada com Davi. Então, agora ele vai explicar. Então, ele vai dizer, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. Então, a primeira desconstrução que Pedro vai dizer, não é Davi, de quem a profecia está falando. Tem que ser do Messias. E aí ele diz, irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito de Davi, foi sepultado. Versículo 30. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, então, Pedro agora vai mostrar para eles que essa profecia foi cumprida. E é impressionante como é que tem evangélico hoje dizendo que não foi cumprido. Então, veja o que ele diz aqui. Prevendo isso, referiu-se, versículo 31. O reinado de Cristo no trono de Davi está relacionado com o quê? Versículo 31. Prevendo isso, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. A esse Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Então, você tem Pedro, mais 12 homens, um testemunho era aceito por 2 pessoas. Você tem 12, né? Um número sagrado, um número bíblico, um número do povo de Deus. Você tem 12 homens ali, diante deles, garantindo, afirmando a ressurreição de Jesus. Além dele dar o sentido do texto espiritual, eles ainda viram sinais, né? Porque viram todo aquele som de vento, como que aconteceu quando o Espírito Santo veio, e também viram um milagre. Eles presenciaram um milagre.
Porque viram aqueles homens falando em línguas, em idiomas, sem eles nunca terem estudado, isso não era possível. Com esse texto, praticamente, entende? Veio o entendimento. Então, o reinado veio. Cristo reina. Então, a ressurreição é o reinado de Cristo e é espiritual. Não é literal. Esses foram os primeiros, as primeiras pessoas na igreja. As pessoas já entraram na igreja. Veja que interessante. Eles já entraram na igreja entendendo a natureza do reinado de Cristo. Espiritual. E já entraram na igreja entendendo isso. E aí Pedro diz, versículo 33, exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isso que vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. E aí ele diz, olha, esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. E Messias. Então, praticamente, o próprio Pedro explicou o sentido espiritual do reino. Você quer a melhor explicação para a natureza espiritual do reino? Foi dita por Pedro aqui nessa pregação para esses primeiros judeus que foram convertidos e foram batizados. Então, começa a fazer sentido agora outras passagens do Novo Testamento, porque, veja bem, o reino não foi adiado, ele foi estabelecido. Por quê? Isaías declarava todas as nações. Em Pentecostes estavam todas as nações. Aliás, Joel, né? Joel falava, o derramamento do Espírito, todas as nações. Isaías falava, Jerusalém. Foi em Jerusalém. Monte Sião. Monte Sião. Daniel falava, nos dias dos reis romanos. Era a época dos reis romanos. Joel falou do derramamento do Espírito. Houve derramamento do Espírito. Ou seja, o reino foi estabelecido. Agora, ele não era de natureza terrena. Aí faz sentido aquela frase que Jesus disse para Pilatos, quando Pilatos indagou sobre o reino de Cristo. Cristo disse logo, o meu reino não é desse mundo. Então, o próprio Jesus disse ali, é como que ele está dizendo assim, o meu reino não é literal. O meu reino não é daqui, não é desse sistema. O meu reino não é desse sistema. Exatamente. Era um reino de natureza espiritual, e aí, agora, os textos, todos os textos vêm agora e se encaixam. Você vai ter Colossenses, capítulo 1, versículo 13, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho, do seu amor, onde temos a redenção, a remissão de pecados. E João Batista, né? João Batista dizia, arrependei, capítulo 3 de Mateus, capítulo 3, João Batista dizia, arrependei-vos que está próximo o reino dos céus. Jesus veio pregando arrependimento e a chegada iminente do reino. E, finalmente, em Marcos, capítulo 10, Jesus diz que alguns não iriam morrer até ver o reino chegar com poder. Então, baseado em todo esse cenário, esse contexto histórico, esses textos, esses acontecimentos, praticamente é avassalador a evidência bíblica de que o reino foi estabelecido. Cristo reina e o seu reinado teve a ver com a sua ressurreição e ele se assentaria no trono não na terra, não em Israel, não em Jerusalém, mas nos céus. Professor, é o João Barbosa. João Barbosa. Mateus capítulo 16, o versículo 28, Cristo faz uma declaração que creio eu que também fala da vinda do reino, que ele fala assim no versículo 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram que de maneira nenhuma passarão pela morte até que venham vir o Filho do Homem no seu reino. Exatamente. Exatamente. Então se eu o reino... falando que daqueles que estavam ali ainda, antes de morrer, antes deles morrerem, alguns não morreriam e o reino chegaria. Exatamente. É isso que eu quis dizer, não é? Exatamente.
Exatamente. Se não tivesse sido cumprido, então, para que Jesus tivesse falado a verdade, porque Jesus, ele é perfeito, ele não podia mentir jamais, Jesus não podia errar jamais. Então, como Jesus, ele é a verdade, ele fala a verdade, quando eles dizem que o reino não chegou, eles estão dizendo que Jesus mentiu, ou que Jesus se enganou, né? Imagina que absurdo, porque Jesus teria errado, teria cometido um erro. Ele disse que algumas pessoas não iriam morrer, mas morreu todo mundo e não chegou nada, o reino não chegou. Verdade. Pararam, né? A gente vê que tem muitas implicações esses pensamentos, tem muitas implicações. Vamos ver agora na lição 3, ainda o assunto é sobre o reinado de Cristo, né? Mas tem umas passagens muito importantes que elas vão mostrar agora por que, veja bem, por que Jesus não poderia de forma nenhuma e não poderá jamais reinar literalmente e ser ao mesmo tempo rei e sacerdote aqui na terra, em Israel ou em qualquer lugar que seja. Então, eu vou compartilhar aqui a lição 3 e ela vai trazer algumas passagens muito importantes do Antigo Testamento e também do Novo, que vai exatamente mostrar isso para nós. Isso é muito importante. Não é só dizer que, não, o reinado de Cristo não é aqui, mas também saber mostrar os textos que mostram isso, que dizem isso, né? E a palavra que convence, a palavra que realmente apresenta a verdade, certo? Ok? Então, vou abrir aqui o estudo da lição 3, onde nós vamos terminar a aula dessa semana. E vou também, me lembrem, certo? Para eu passar aqui, deixar aqui na sala a senha, né? A senha de acesso para vocês terem acesso às demais aulas de amanhã, né? Que amanhã nós temos tarefa, né? Amanhã eu não estou, mas vocês estão aí, né, para assistir às aulas, certo? Muito bem. Reinado de Cristo na Terra. Muitos defendem, né? Muitos defendem a doutrina do pré-milenialismo, até a palavra é ruim de falar. Até a palavra é ruim de falar. Pré-milenialismo, argumentam que durante o milênio, Cristo reinará literalmente sobre o trono de Davi nessa terra. Ok. Existem, porém, alguns fatos bíblicos muito definidos que afirmam que isso não pode ser verdade. Vamos lá. Primeiramente, é a ausência de uma escritura, de um texto que afirma essa doutrina do reinado literal de Cristo aqui na Terra. Falta essa passagem. Ao considerar essa ideia, não nos surpreendemos ao verificar que ela não tem nenhuma base bíblica. Ou seja, não existe qualquer escritura em toda a Bíblia que afirme que Cristo irá novamente pôr os pés nessa terra, ou pelo menos que vai reinar nela, né? Seria surpreendente caso a doutrina do pré-milenialismo fosse verdadeira, pois nenhuma passagem bíblica estabelece esse reinado de Cristo na Terra. Então você pergunta, onde é que estão os textos? Onde é que estão as passagens? Não tem. Apocalipse 20 não fala isso. Fala do reinado de Cristo, mas na Terra, não. Bem, vamos continuar aqui. Veja bem. Por que Cristo não poderia reinar na Terra? Vamos para o Antigo Testamento primeiro, certo? Veja bem, vamos lá. Depois da morte de Joaquim, rei de Judá, Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar como rei de Judá de 597 a.C. Nós temos isso em 2 Reis 24, 5-6, e no livro de Jeremias também relata o reinado de Joaquim, filho de Jeoaquim. Jeremias capítulo 22, 24-30. Ok. Joaquim tinha reinado apenas 3 meses. Muito pouco. 3 meses. Foi o que aconteceu? Nabucodonosor chegou e atacou Jerusalém, entendeu? Destruiu tudo, levando cativo a família e tudo mais. Isso está relatado em 2 Reis, capítulo 24, 8-10. O profeta Jeremias, veja o que ele vai dizer. A passagem está bem aqui grifada, olha. O que é que ele vai dizer aqui? Assim diz o Senhor: registrai este como se não tivera filhos,
homem que não prosperará nos seus dias. E, olha agora, está em letra maiúscula para dar bem ênfase. Nenhum dos seus filhos prosperará para se assentar no trono de Davi e ainda em Judá. Certo? Jeremias, capítulo 22, versículo 30. O trecho está dizendo que nenhum dos seus filhos, isso se refere ao que? A descendência. Nenhuma descendência de Joaquim vai se assentar no trono de Davi em Judá. Preste atenção. Joaquim é filho de Joaquim e eles são da linhagem de Davi, certo? Nós sabemos que o Messias tinha que ser da tribo de Judá, correto? E tinha que ser descendente de Davi. Lembra lá, em Jericó, os cegos? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Exatamente. Jesus era filho de Davi. Ele era descendente, então, de Joaquim e de Joaquim. Mas aqui está dizendo que os seus filhos não vão, nenhum dos seus filhos vai se assentar, nenhum da sua descendência. Vamos continuar. Joaquim, que também é chamado de Jeconias, em outra tradução, certo? Ele era descendente de Davi. E foi através de sua linhagem que Cristo nasceu. Isso está claro na genealogia, Mateus capítulo 1, versículo 12. Joaquim, porém, não era estéril, pois o Velho Testamento menciona que ele teve filhos. Apenas diz que nenhum deles reinou em Judá, porque o profeta Jeremias dissera: nenhum dos seus filhos, ou uma maneira de entender, nenhuma da sua descendência prosperará para se assentar no trono de Davi e ainda reinar em Judá. Bom, era estéril no que se referia à sucessão do trono. Essa profecia também elimina Cristo quanto à possibilidade de reinar literalmente sobre o trono de Davi em Judá. Nenhum descendente de Davi, através da linhagem de Joaquim, jamais reinaria novamente em Judá no trono literal de Davi. Depois que Joaquim foi aprisionado, Zedequias, seu filho de Josias, de linhagem de Davi, reinou realmente. Mas só que ele não era o herdeiro direto do trono, entendeu? Ele era lá um tio, um aparentado, né? Um aparentado, entendeu? Quebrou a sequência. Joaquim foi o último. Quebrou a sequência. Então, Zedequias foi empossado como rei de Judá por Nabucodonosor, e não por Deus, e se não fosse a invasão de Nabucodonosor, nunca Zedequias chegaria no trono, porque ele não era herdeiro direto. Seria o filho de Joaquim. Mas aí Nabucodonosor chegou, cumpriu a profecia de Jeremias e deu basta, acabou. Ninguém reina mais aqui da descendência de Davi. E colocou Zedequias, que era um sobrinho lá que não tinha nada a ver. Certo? Ezequiel indica que Deus não estava satisfeito com Zedequias. Zedequias era totalmente infiel, certo? Se eu não me engano, foi o rei que Jeremias chegou a escrever uma carta para ele, ele queimou. E veja o que foi dito aqui sobre ele no livro de Ezequiel. Tira o diadema e remova a sua coroa. Isso aconteceu literalmente. Ele traiu o acordo com o rei Nabucodonosor da Babilônia. Nabucodonosor veio com seu exército novamente. É dessa vez que ele destrói Jerusalém completamente. E Zedequias teve um dos fins mais trágicos que se pode dizer de um rei de Israel, né? Viu os seus filhos serem mortos e teve seus olhos vazados. Uma tragédia sem precedentes que aconteceu com esse rei tirano e totalmente indiferente às mensagens e profecias de Deus. Bom, já vimos que Jesus não podia reinar porque foi dito que nenhum descendente reinaria. Mas tem mais. O Messias iria cumprir a dupla função de reinar e sacerdote. Lembra aquela passagem das duas testemunhas? As duas oliveiras, o rei e o sacerdote, né? Então, o Messias cumpre essa função, rei e sacerdote. Ele não podia ser rei. Também ele não poderia ser sacerdote aqui na terra. Jesus é sacerdote nos céus. Mas de acordo com o quê? De acordo com a ordem espiritual que é dada de Melquisedeque. Um sacerdócio fora do tempo criado por Deus. Agora veja. Se Jesus fosse reinar na terra, para ele ser sacerdote,
ele teria que ser descendente da tribo de... Exatamente, da tribo de Levi. Mas ele era de Judá. Como Jesus, sendo da tribo de Judá, ia ser sacerdote em Israel, reinando literalmente? Não pode. Está fora da Escritura isso aí. Exatamente isso. Vejam. Vamos considerar outra ideia que abala profundamente esse conceito de Cristo reinar literalmente na terra. Zacarias profetizou que Cristo seria sacerdote sobre o seu trono. Olha aí. Veja a profecia de Zacarias. Ele mesmo edificará o templo do Senhor e será revestido de glória. Assentar-se-á no seu trono e dominará e será sacerdote no seu trono e reinará perfeita união entre ambos os ofícios. O ofício de rei e sacerdote. O Messias iria juntar os dois ofícios, reinando eternamente. Rei e sacerdote. Então, Zacarias deixou bem claro isso. Muito bem. Mas aí, então, o escritor de Hebreus, agora ele vai explicar como é que se cumpre o sacerdócio de Cristo. Porque lembra que Hebreus tem uma conotação totalmente judaica. Havia muitos judeus cristãos e estavam confusos com isso. Espera aí. Como é que Cristo é sacerdote se ele era da tribo de Judá? Tinha que ser da tribo de Levi? Tem problema aí. Exatamente. Mas aí o escritor inspirado de Hebreus, profeta, santo de Deus, vai dizer claramente, olha. Tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como um grande sumo sacerdote, que penetrou nos céus, conservemos firme na nossa confissão. Agora sim. Nos céus, no santuário celestial, Jesus cumpre, sim, a função de sacerdócio. Então, ele vai dizer, o verbo penetrou, em Hebreus 4,14, é um particípio perfeito que expressa uma ação completa, mas com ênfase no resultado continuado dessa ação passada. Ele penetrou e continua, permanece, né? Então, nosso texto ilustra o significado. Cristo tornou-se nosso sumo sacerdote quando subiu aos céus. Esse acontecimento teve lugar há mais de 1.900 anos atrás, conforme Hebreus capítulo 8, versículo 1. Olha aí. Possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono na majestade nos céus. Mas como é esse sacerdócio? Ele vai explicar. Ele continua sendo nosso sumo sacerdote hoje, Hebreus 7, 3, 23 e 24. Os resultados é que ele continua sendo, ele foi estabelecido sacerdote, continua sendo sacerdote. Foi profetizado que Cristo seria sacerdote no seu trono, nós vimos Zacarias 6,13. Ele é agora nosso sumo sacerdote e está sentado à direita de Deus. Com essa ideia em mente, veja o que diz Hebreus capítulo 8, versículo 4. Se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria. Como é que pode ter o reinado de Cristo na terra? Se Zacarias diz que Cristo seria rei e sacerdote, mas se é dito que na terra ele não seria sacerdote. Então, aí nós chegamos à simples conclusão. Vamos lá. A profecia coloca Cristo como sacerdote no seu trono. Zacarias 6,13. Ele é agora sacerdote nos céus. Conclusão. O seu trono de Cristo está nos céus. Jamais em um trono literal, em Jerusalém, Israel, no templo, em qualquer lugar que seja. Também, Cristo é um sacerdote e está reinando sobre o seu trono, cumprindo Zacarias e Hebreus 4,14. Ele não podia ser um sacerdote na terra literal, Hebreus 8,4. Portanto, ele não pode ser um sacerdote e reinar sobre o seu trono nessa terra literal. Ele não pode ser um sacerdote, exatamente por conta da palavra de Deus que ordenava que o sacerdócio era de Levi. Então, os ensinos do Novo Testamento relativos à impossibilidade de Cristo ser sacerdote nessa terra correspondem perfeitamente às profecias do Velho Testamento que afirmam que ele não poderia ser tal sacerdote. Ele é sacerdote e rei sobre o seu trono e o seu trono está nos céus. Se alguém argumentar
que na sua volta Cristo reinará literalmente nessa terra, estará dizendo ao mesmo tempo que ele desistirá do seu sacerdócio, pois ele não pode ser sacerdócio nessa terra. E isso praticamente é um golpe tremendo, porque o reinado de Cristo é reinado de sacerdote, como falou Zacarias. Entende? Vocês estão entendendo aí toda a questão, né? A lógica, né? Do sentido das profecias, né? Então, a conclusão é muito clara. O reino foi estabelecido, Jesus reina, o seu reino era espiritual, não é literal, e esse reino se encontra nos céus. Então, veja como é irracional a concepção de uma igreja como matriz aqui na Terra. Matriz, a central, é onde fica o presidente, o supremo pastor. Mas o supremo pastor é Cristo, o sumo sacerdote. E ele está nos céus. Então, não pode ter matriz de igreja aqui nessa terra. A matriz da igreja está nos céus, onde está o pastor presidente, Jesus Cristo. Continuando aqui. Se o reino futuro de Jesus na terra é ensinado na Bíblia, e é tão importante quanto alguns alegam, ficamos pensando por que a Bíblia dá tanta ênfase ao reino atual de Cristo nos céus e praticamente não fala nada do reinado de Cristo na terra. Vou procurar um versículo aí, é complicado, não, difícil achar. Se o reinado milenial de Cristo na terra for tão grandioso, por que a Bíblia silencia praticamente a esse respeito? Por que esse ponto não se tornou um dos grandes temas de discussão dos séculos passados? Essa doutrina foi formulada a partir de 1800 e pouco. Nunca isso foi discutido, em todos os concílios da igreja, foi discutida a divindade de Cristo, foi discutida a questão da Trindade, foi discutida a questão de vários pontos doutrinários. Nunca foi discutido nada sobre a questão do reinado de Cristo. Absolutamente não foi. Então, a partir de 1800 é que vem essas ideias. A Bíblia não fala sobre qualquer reinado futuro de Cristo na terra. Toda a ênfase é nos céus. Ele subiu aos céus para receber um poder e reino. Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. O que é que diz Daniel, capítulo 7, 13 e 14? Vou abrir aqui, né? Daniel, capítulo 7, versículo 13 e 14. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como filho do homem, e dirigiu-se a ancião de dias e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é domínio eterno, que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Veja bem, essa visão é celestial. Olha o que diz aqui. Vinha com as nuvens no céu, um como filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias. Está falando do céu, de Deus. Né? E o reino lhe é dado nos céus. Isso aqui não é na terra. Eu li apenas o versículo, depois você pode ler todo o contexto. Né? Aqui é da visão dos 4 animais, né? E fala de um tirano terrível que iria surgir do 4º animal, que é de Roma, e fala do reinado de Cristo, que é confirmado em Apocalipse capítulo 20. Então, esse trecho também tem a ver com Apocalipse capítulo 20. Conclusão, então, Cristo está presentemente reinando. Cristo está sentado atualmente no trono, nos céus. Né? E aí, nós terminamos, então, aqui com esses 2 textos. Né? Efésios capítulo 1, versículo 21. Acima de todo principado e potestade, poder e domínio, de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Efésios 1, 21. Filipenses 2, 9 e 11. Pelo que Deus também o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Para que o nome de Jesus se dobre todo joelho no céu, como na terra, embaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, Jesus subiu aos céus e é agora Rei dos Reis, reina sobre o seu reino e reinará até quando o último inimigo for destruído, que é a morte. Né? Até a morte. Então, tais fatos são perfeitamente salientados no Novo Testamento, sem nenhuma menção de reino futuro aqui nessa terra. Né?
Com isso, então, nós praticamente fechamos essa parte da lição de hoje, né, que mostrou, nós vimos os pontos que são defendidos por essa doutrina, essa interpretação, e agora nós iniciamos mostrando que o reino de Cristo foi estabelecido, lição 2, e lição 3, que o reinado na terra é praticamente, totalmente impraticável, de acordo com as profecias do Antigo Testamento que falavam sobre a impossibilidade de um descendente de Davi reinar, e a impossibilidade dele ser rei sacerdote, uma vez que ele não era da tribo de Levi, e sim de Judá. Perguntas, dúvidas? Alguma pergunta, alguma dúvida? Agora eu deixo com vocês, certo? Ficou claro? Ficou mais ou menos? Para mim está muito claro, está muito boa a explicação. Eu gostei. Muito bom, muito bom. É isso aí, Zé Francisco. Ô, professor. Oi? Alcides, até aqui para mim tá tranquilo. Eu só não sei na hora do teste, só. A prova é boa, a prova é boa. Ô, professor. Oi. O senhor citou Hebreus lá, Hebreus 4, e é bem claro que Cristo é superior ao sacerdote. Não tem nem que discutir, né? Porque Exatamente. Ele fala aqui, portanto, tendes um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que entrou no céu, mantenhamos com firmeza a nossa declaração pública de fé. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas, mas alguém que é a nossa semelhança, foi tentado em todas as coisas, porém sem pecado. Então, exatamente. É garantia. Não deixa dúvidas. E quando Zacarias fala que o rei seria sacerdote, e Hebreus fala que ele já é sacerdote, fechou. Acabou. Verdade. Então, nós vamos ter eu vou passar agora a senha da sala, certo? Cada capítulo tem um exercício, tem a videoaula. Se quiser rever algum ponto, né, tem lá o vídeo, certo? Está gravada a sala em vídeo, certo? E peço que vocês respondam o exercício, né? E as aulas de amanhã, né? Então, basicamente, você vai... Quando você entrar, né, clica aqui em atividades, né? Atividades. Eu estou olhando a sala no notebook, mas sabe que também pode ser no celular, né? Pode ser também no celular. Então, a introdução, aqui tem a lição 1, a lição 2 e a lição 3. Aqui tem o exercício de cada um, tá vendo? Então, para amanhã, certo? Para amanhã, vocês vão ficar com a seguinte tarefa, certo? A lição 4, vamos analisar mais a fundo essa questão de Cristo e o trono de Davi, né? Então, tem a lição em PDF, tem as videoaulas e tem o exercício. A lição 5, que é Apocalipse 20, muito importante essa parte, né? Também vai ter o videoaula, o PDF, o exercício, e a lição 6 sobre a reconstrução do templo, certo? Que também tem a videoaula, PDF e exercício. Então, fica até a lição 6 cumprindo a atividade dessa terça-feira, ok? Na quarta-feira, nós vamos tratar, então, da questão de Israel. Com a lição 7, a restauração de Israel. A lição 8, as tribos perdidas. Terminando com a questão do adiamento do reino. Adiamento do reino. E aí nós completaremos, então, essa parte do curso. Tá tudo ok? Tudo certo aí? Ficou tudo claro, né? Tá tudo direitinho, né? Daí, a sala, o código, as tarefas, os exercícios. Então, oremos que Deus nos abençoe. Parabéns a vocês por estar iniciando um excelente estudo, um estudo muito importante, né? De escatologia. Passem depois esse assunto, esse aprendizado para a igreja. Os irmãos precisam também entender muito bem isso, certo? Para não cair nessa confusão aí que está sendo falada, né? De tanta coisa errada e fora da sã doutrina. Vamos orar. Deus eterno, obrigado, Senhor, por mais um momento de aprendizado. Obrigado, Senhor, por estarmos glorificando a Ti, Senhor, compreendendo a grandeza do Teu reino. Perdoa-nos, Senhor, por toda fraqueza e culpa
mas aqui estamos, Senhor, para aprender e te servir melhor, Senhor. Dá-nos tua bênção e a tua proteção e a tua paz, Senhor. Nós te adoramos e te louvamos, Senhor, no santo nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, pessoal, pelo convite. Muito obrigado aí por estar aqui com vocês.